Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma quinta-feira de Café com Live. Hoje é dia de convidado e eu estou com meu cafezinho aqui, já dando para vocês uma dica. Siga seus sonhos, né? Essa canequinha aqui vai lembrar a gente todo dia que a gente precisa seguir os nossos sonhos. Pessoal, vou só voltar um pouquinho no que aconteceu ontem. Ontem eu falei aqui para vocês sobre suicídio, trazendo esse tema do Café com Live, né, para o Café com Live, esse tema suicídio, que é um tema tão importante e não é tão falado, né? Por isso foi eleito um mês para que a gente pudesse trabalhar esse assunto. Famílias, né, têm ficado desoladas, tem acontecido muitas perdas. Jovens que não encontram um caminho e a gente precisa falar disso, né? E como o Café com Live é um local de ajuda, de luz, de transformação, e aqui a gente traz pessoas para elevar o nível de consciência. Então, hoje eu tô trazendo aqui o Rodrigo, psicólogo, que vai falar pra gente sobre a experiência dele, né, com famílias, a experiência dele no consultório. Ele vai falar pra gente da prática dele com famílias e como ele vê, né, de acordo com a visão sistêmica, que eu falei ontem também, né, ontem eu dei uma explicação baseado na sistêmica de como uma família precisa ser saudável, né, como que a família tem que ser a base para que um filho não precise ir para um caminho de perda, para um caminho de morte, né, do suicídio, que é muito triste. E aí as famílias uma família inteira fica destruída, fica arrasada quando acontece esse problema. Mas não é um problema do indivíduo, é um problema da família. Por isso é importante esse olhar sistêmico. A gente sempre traz o olhar sistêmico, porque depois que a gente aprende, que a gente conhece a sistêmica, a gente não consegue olhar para mais nada sem essa visão. Então eu vou chamar o Rodrigo para que ele possa contar pra gente as histórias, as experiências dele, né? Como ele vê a sistêmica, através da sistêmica, as questões do suicídio. E aí, mandem o aviãozinho, pessoal, para quem vocês conhecem, mandem o aviãozinho para a gente poder divulgar mais esse assunto, para a gente poder alertar as pessoas, tá? O Rodrigo vem falar aqui pra gente com propriedade de psicólogo e de vivência mesmo, né, do consultório, como que ele vê essa parte. Olá, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana, tudo bem? Como é que você está? Como é que está a turma aí que está agora nessa live? Ana, eu só estou procurando acertar aqui minha câmera, espera só um pouquinho para que não corte minha cabeça, né? Normalmente nas lives eu apareço... Tá ótimo assim. E não vou querer aparecer com cabeça cortada nessa live de suicídio, né? Aliás, é uma das coisas que a gente vê essa desconexão, né, da cabeça com o coração, a pessoa partida. Então, vai ser eu aqui que vou, né, aparecer assim no vídeo. Tá bom? Tá melhor? Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Eu acho que você pode aumentar só um pouquinho o teu volume, tá baixo para mim. Pessoal, dá um feedback aí se o som tá legal, se vocês estão ouvindo bem, como que tá o áudio, tá? Quem puder dar esse feedback aí pra gente. O volume aqui tá... Então, bom dia, pessoal. Bom dia, Gleidson. Bom dia, Sandra. Bom dia, turma que está sempre aqui com a gente, né? Vamos ouvir um pouquinho hoje o Rodrigo falar sobre as questões do suicídio. E depois eu tenho umas perguntas do público para te fazer. O pessoal escreveu, eu anotei aqui. Mas antes, conta pra gente. Ó, tá falando que o teu som tá baixo, Rô. Então, aumenta um pouquinho pra gente ver se dá certo. Bom dia, Valéria, Ariadna. O som aqui está no máximo. Vamos ver se eu falar um pouco mais alto, se fica bom, porque eu estou um pouco... Será que tá com foninho, microfone, alguma coisa assim? Ou tem alguma coisa tampando o teu microfone? Deixa eu ver. Eu acredito que não, mas vamos ver se, como é que ficam os comentários aqui, e se eu falando um pouco mais alto já dá para ouvir. E já vou também falando bom dia aí para Valéria, psicóloga também, né, na linha de frente aí,
desse trabalho, né? Em algumas situações acaba chegando para a gente, né, casos complicados, e realmente é uma tragédia, né, que, né, pega toda a família e que, de certa forma, afeta até outras gerações. E aí eu vi seus stories também, acredito que lá tenha perguntas, né? Então, vamos juntos aqui respondendo, né? Você também vai me ajudando e contribuindo. Rodrigo, tá sem som, não dá para ouvir. Deixa eu mexer aqui, para ver se é o meu. Opa! Veja se é o seu, se não, pega um fone de ouvido. Não, o meu tá no máximo. Tenta pegar o fone, então, que eu acho que a gente consegue. Ou a gente sai e volta de novo. Vamos esperar um pouquinho. Ó. A Cris está falando que dá para ouvir sim. Vamos ver. Valéria falou. Tá bem baixinho, né? Para mim tá bem baixinho. Eu tô ouvindo, eu ouço, mas eu ouço bem baixinho. Tá. O áudio da Ana está ótimo, o Rodrigo está sem som. Então, Ana, vai começando, relembrando. Eu vou pegar um foninho de ouvido e já encaixo aqui. Só um segundinho, eu já tô. Ok, eu vou esperar você. Então, pessoal, vamos continuar o assunto de ontem enquanto o Rodrigo se prepara lá. A questão é a seguinte, né? O que leva um jovem, um adulto ou até um idoso ao suicídio? São várias causas, são diversas causas. E existem diversos problemas que a gente precisa ficar atento, né? E eu coloquei umas perguntas lá nos stories para vocês, para que vocês respondessem no sim e no não, né? E nós vamos também falar dessas três perguntinhas aqui. Por quê? É importante saber, né, que o suicídio, ele pode ser evitado sim, tá? Ele pode ser evitado. Você pode detectar que uma pessoa está indo para esse caminho que é um caminho que não vai levar a um lugar legal, e isso a gente tem que começar a enxergar. Então, como que a gente enxerga esse caminho? Vamos fazer um teste? Como é que vocês estão? Ficou agora bom? Sim, pessoal, melhorou bastante. Para mim, melhorou. Para vocês, está legal aí? Legal. Vamos esperar o pessoal colocar os comentários, mas acredito que melhorou para você. Vai melhorando aqui para mim. Então, vamos começar, né, Ana? Estava ouvindo você falar aí dos stories que você colocou. Depois você traz isso e a gente vai complementando e também abrindo aí para quem tiver perguntas também para ir colocando desse tema que tem essa simbologia aí desse mês, né? O Setembro Amarelo, e é um mês que a gente tem aí para fazer essa conscientização, né? Esse mês é como se a gente, né, lembrasse disso, que é um tema tão tabu, né, em famílias, né? Eu que estou aí na linha de frente no atendimento, né, minha função como psicólogo é ajudar a pessoa a olhar para os problemas dela, e vejo, né, como isso aí muitas vezes é um tabu, e como fica, né, as famílias depois desse grave problema, dessa tragédia, né? Fica algo ali muitas vezes oculto, que não se fala, mas logo a gente vai entrando nisso. Eu vou só pegar a sua carona, que eu vi você falando, né, que esse problema comete aí jovens, né, idosos, então não tem muita classe, né? Isso aí pega todos, né? Estamos vendo isso aumentar muito nos jovens, mas também nos idosos, né? E pega a pessoa rico, pobre, né, de todas as classes e de quase aí todas as idades, né? E é um problema bem grande aí que a gente está enfrentando. Então vamos entrando nessa temática, pegando também o que você já começou a falar da sistêmica, né, Ana? Que é a nossa linha e a nossa abordagem, a forma como a gente olha. Quando a gente fala da sistêmica, a gente não está olhando só para o indivíduo, mas a gente está olhando para esse entorno, para esse sistema que ele vive, né? E esse primeiro sistema é a família. Então, se a gente quer realmente entender o que se passa, o que acontece e quer tratar, a gente precisa olhar isso de uma forma sistêmica, não só para o indivíduo em si, mas, né, esse entorno e para as relações que ele estabelece. Então, é uma abordagem, é uma forma de olhar que traz muitas informações e soluções também do que acontece. Então, vamos seguir, né, Ana? Pode... Conta pra gente começar a estruturar a história, como que surgiu o Setembro Amarelo? Qual foi a história que traz essa simbologia do amarelo? O que aconteceu?
Ana, eu não peguei tanto essa história em si, eu sei ela, né, mais simplificada, que foi um jovem de 17 anos, isso em 2004 nos Estados Unidos, não vou lembrar a cidade aí que ele estava. E ele tinha um Mustang amarelo, e foi com esse Mustang, né, que ele cometeu aí um suicídio. Não tenho detalhes disso, mas dentro do velório dele, esses amigos jovens, né, cheios de amigos, né, levaram fitas amarelas, né, e dali começou um movimento de expansão para olhar para isso, né, e poder fazer aí um trabalho de prevenção. Então, isso acontece, né, recente, né, 94, e tem essa simbologia aí, tem esse jovem, né, e esse carro amarelo. Aliás, Ana, tem uma estatística, né, no Brasil, por exemplo, que a cada 45 minutos uma pessoa comete o suicídio. E aí eu estou falando dessa estatística, por quê? Porque é muito maior. Não se entra, por exemplo, né, situações no sentido de, né, acidente automobilístico. Entra como um acidente, não é contado como suicídio. Mas muitas pessoas utilizam o carro como uma arma para poder, né, se matar. Então, isso não é contado, assim como também dentro do uso de medicação. Então, a estatística é muito maior. E aí eu estou falando isso pegando esse exemplo do rapaz que utilizou o carro como uma arma, né, para poder aí tirar a própria vida. E isso não entra nas estatísticas, mas é muito comum. Aliás, quando chega, né, você também é terapeuta, e chega para os nossos atendimentos, a pessoa diz assim, né, o meu irmão faleceu de acidente de carro, o meu pai, né, e aí eu dou uma investigada se isso não foi um suicídio. Eu pergunto, eu quero mais detalhes, porque muitas vezes, né, isso acontece e está por trás aí dessa morte trágica, né. Então, lembrando que o carro é uma arma e que também pode ser usado e que não é contabilizado aí nas nossas estatísticas. Aliás, falando ainda em carro, Ana, né, você vê que pessoas aí que dirigem, né, igual louco, né, isso daí também são suicidas, né? Eles não são ativos, mas eles estão colocando a própria vida em risco muitas vezes, não só com carros, né, mas com comportamentos suicidas, né, enfrentando aí, eu estou enfrentando a morte, estou desafiando a vida, né, isso daí também é um comportamento suicida. Vícios porque eles também. porque sabem o que estão fazendo, né? Sabem o perigo disso, né? Então é proposital, não tem como não ser, né? Então, e nisso a gente também precisa ficar atento, né? Como terapeuta, não só eu como terapeuta, mas acredito, né, que essa conscientização é de todos nós, né? Eu tenho amigos, né, tenho colegas, pessoas conhecidas que você vê claramente tá indo para a morte, né, que através dos vícios, né, dos comportamentos em relação à forma como dirige uma moto, né, como está fazendo com a própria vida, você fala, essa pessoa está indo para a morte. O que está acontecendo com ela? Né? Está se destruindo o seu corpo, né, se colocando em risco diariamente, né, com esse comportamento. Então, também precisamos ficar atentos, né, com isso que pode estar acontecendo aí bem perto da gente. Pode, né, ajudar essas pessoas. Mas eu estou colocando como mais um indício aí para a gente poder olhar junto e ampliar a nossa visão, né? Então a nossa intenção aqui é ampliar essa visão e um pouco mais está por trás. Então, muita gente caminhando dessa forma direta, né, isso de drogas, né, comportamentos colocam nesse lugar. Como que você vê hoje no teu trabalho que as pessoas estão chegando no consultório, como que as pessoas estão chegando para um atendimento com essa queixa? Qual é a queixa que as pessoas colocam que você já percebe que a família está correndo esse risco de perder um filho? Geralmente, o que acontece assim na forma prática? Porque muitas vezes a família não enxerga, né? A família não consegue olhar e ver e detectar o que está acontecendo com aquele filho, por exemplo. Conta pra gente, assim, como que você enxerga hoje que as famílias estão chegando no consultório e quais são as queixas, né? O que leva você a já identificar, ligou o sinal vermelho aí, né?
ligou a sirene. Então, eu sou um psicólogo que estou nessa linha de frente dos atendimentos. E aí, como eu Tenta trabalho... mexer no teu foninho, que tá meio oscilando o som. Tá, vê aí como é que ficou. Aí melhorou. Tá, deixa eu só subir um pouquinho mais aqui também, aproveitando. E agora tá chiando. Ó, dá uma olhada aí, ficou melhor. Melhorou. Pode ser que eu vou batendo aqui também, vai pegando aqui o microfone. Então, vou tentar ficar aqui mais pertinho. Você perguntou em relação aos atendimentos, né, como é que estão chegando as famílias, como é que eu detecto esse problema. O som ficou ruim de novo. Né? E aí se melhorou, porque às vezes tem um delay enquanto a pessoa escreve e eu arrumando também. Vamos ver aí como é que está esse som. Ainda tá falhando, ainda tá chiando. Tá me ouvindo, Ana? Não, né? Sim, melhorou. Vai sem fone. Tá. Então vamos sem fone, vamos ver como é que fica isso aí. Problemas aqui da tecnologia que Técnicos. passando aqui. Estou vendo a Marta aqui, faz tempo que eu não vejo ela, a gente estou junto, né? Com a Marta, uma querida. O som horrível. Obrigado, Marta. Vê se melhorou. Vamos ver se melhorou. Agora melhorou. Tá bom, tá melhor, né? Obrigado aí o pessoal que vai dando o feedback aí. Então, né, falando aqui do consultório, falando, né, eu sou um terapeuta sistêmico, e dentro da sistêmica a gente tem uma ferramenta que é a constelação familiar. E ela ajuda muito a detectar esse problema, porque até a gente, né, por exemplo, como psicólogo, com esse treinamento, às vezes a pessoa não mostra isso, né? A gente fala assim, ela está na máscara, ela fala que está tudo bem, que não tem nada acontecendo, né? Não dá sinais, mas ali por trás tem alguma coisa ali acontecendo. Então, a constelação familiar, ela tem uma potencialidade muito grande da gente conseguir fazer realmente um diagnóstico, Ana, né? Quando ela posiciona ela ali em relação ao campo e aos outros elementos. E tem dois elementos que a gente utiliza muito na constelação, quase em todas, que é o elemento vida e morte, ou passado e futuro. Então, já na queixa, algumas coisas que a pessoa fala já vai chamando a nossa atenção. Então, essa pessoa, será que ela tem objetivos de vida? O que aconteceu, né, ali no mundo da infância, que essa daqui é uma preparação muito grande, inclusive você deve ter falado bastante isso ontem. Será que teve tragédias que aconteceram, né, no sistema familiar? Por exemplo, né, suicídios. Então, isso aqui vai tudo dando um alerta, né? E a partir desse alerta, vou também fazendo a pesquisa quando ela posiciona, né? E daqui eu já tenho muitas informações para saber o que eu preciso trabalhar. Então, vão ter pessoas que, né, você estava falando, né, a princípio, que tem famílias que não detectam isso, né? Então, pode acontecer duas coisas aí, né? Primeiro, é de minimizar o que está acontecendo. Então, por exemplo, né, esse filho, esse jovem está se isolando, não sai do quarto, nesse quarto sempre escuro, está vendendo algumas coisas que ele tem, não tem amigos, não faz contato, isso daqui chama atenção, né? O que será que está acontecendo? E aí, algumas famílias vão vir e vai falar, não, isso não é nada, não tem nada acontecendo, isso é normal, né? Ele já foi numa psicóloga e já conversou e não era nada, mas pelo comportamento, isso aqui está chamando a atenção. Então, né, muitas famílias não conseguem detectar e minimizam. E outras vão maximizar, né, vão pegar uma situação no sentido de onde, né, tem uma briga, uma discussão, o jovem fala alguma coisa, né, ou está conectado, uma perda, uma mudança, e aquela família, né, maximiza isso e também dá uma interpretação que não é. Então, precisa procurar olhar do tamanho que é aquela situação, né, sem minimizar, né, e não é nada, e sem também fazer um exagero, um drama, né, isso daí criar um peso enorme. Então, isso não é fácil. Mas a gente pega isso muito pelo comportamento, quando se traz, e pela pesquisa, investigando o sistema. Porque você sabia, Ana, que quando existe, né, um suicídio em outras gerações,
a probabilidade se aumenta muito disso acontecer nas próximas. Engraçado, né? Engraçado não é, mas chama a nossa atenção, né? E ainda mais se essa família não olhou para isso, né? Esse suicídio aconteceu e essa família continua repetindo a raiz, né? A causa do suicídio. Continua prendendo os filhos, os netos, continua tirando, não conduzindo esses jovens para a vida, né? Porque tem muito a ver com conduzir o jovem para a vida, como eu falei ontem. E aí eu acredito sim que, né, o sistema acaba voltando para quê? Para que se olhe para aquilo, né? Exato. Precisa haver uma transformação na realidade da família, no jeito de viver, né? É preciso olhar e começar a fazer diferente. E alguém dessa família precisa ser o pivô dessa transformação, precisa ser o ponto de mudança, né? A lâmpada que vai iluminar essa escuridão e transformar. Né? Então, é um filho que vai ter um filho e que vai criá-lo de uma forma mais saudável. Por isso é preciso conhecer o saudável, conhecer as leis sistêmicas, né? Principalmente, Ana, se isso não é falado, né? Porque o que fica quando acontece ali, né, uma tragédia dessa? Culpa e vergonha, né? Raiva, culpa, vergonha, né? São emoções que ficam muito marcadas nesse sistema. Então, exato, por vergonha, não se fala, por vergonha se exclui, por vergonha não toca nesse assunto, por vergonha tenta afastar isso, né? Só que isso, dentro da sistêmica, a gente vê que cria uma possibilidade de repetição. Por quê? Se está excluindo, não fala, alguém vem e entra naquele lugar. Então, tem essa possibilidade quando não existe a lei do pertencimento. E nesses casos é comum, porque realmente traz muito peso, né? Culpa é outra palavra, é outra sensação, é outra emoção muito comum nesses casos, né? Eu costumo dizer, né, que a pessoa que comete o suicídio, ela deixa uma herança aí muito pesada para os familiares, né? Muito. Por exemplo, onde eu errei, o que eu poderia ter feito, como eu não percebi isso. Isso vai também para os amigos, né? Olha, eu não vi nada, né? Ou ele falou comigo e eu achei que ele estava brincando, né? Eu poderia ter evitado. Então, isso é algo que vem muito forte. Os filhos também, né? Então, dentro dos atendimentos, né? Tem uma pessoa que eu atendi aí por muito tempo, o pai dela cometeu suicídio quando ela tinha 1 ano. E ela carregava essa culpa. Foi por causa de mim que ele fez isso, foi porque ele não dava conta. Deixa eu só... Voltou aqui o áudio, tá tudo bem? Voltou. Tem um comentário da Roberta aqui, ó. Ela fala assim: é possível evitar o suicídio. Muitas vezes vem esse sentimento de culpa por não conseguir evitar. Mas é possível evitar sim, né, Roberta? Como você está dizendo aí. É uma das principais causas de morte, acredito que seja a segunda, Ana, né, no mundo, que é o suicídio. E se falar que é uma das mais fáceis de se evitar, você vai acreditar? Não sei se você passou por isso, né, na live de ontem, eu acabei não conseguindo assistir, estava em atendimento, porque você sabe que eu não perco, faço pergunta, estou aqui com você. Acho esse canal, né, de informação ótimo. E não sei se você passou por isso, né, se você trouxe essa informação da possibilidade que a gente tem de evitar esse grave problema, né? A segunda causa de morte e como é que é possível evitar, porque isso muitas vezes é algo que vem naquele momento de que a pessoa está de emoção. É como se fosse assim, né? Tem o copo, e esse copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até a hora que vem uma gotinha e aquilo transborda, né? Então, o que aconteceu com esse copo que ele foi enchendo e não foi dando vazão, não foi esvaziando, né, a ponto de chegar a cometer, né, esse ato para sair de uma dor. Então, é esse copo que vai enchendo, né? Então, se a gente pega essa pessoa nesse momento... Opa, deu um chute aqui. Se a gente pega a pessoa nesse momento, tem algo para fazer. Podemos pegar essa linha aí que a gente está indo. Mas só queria dar essa simbologia do copo que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e chega uma hora que transborda, né? E esse copo já começa enchendo, como a gente está falando, vindo até de gerações aí anteriores,
problemas sistêmicos que vêm sendo passados, como você falou, um mundo da infância bem complicado, né? Onde, né, se vê relações ali, né, estranhas, esquisitas, fases, né, de vida que não foi se passando, e aí, né, pode chegar aí dentro desse problema. Então, e aí a Roberta está falando que é a dúvida dela, né? Se pode evitar. E aí já responde a pergunta da Roberta, né? Se pode evitar, com a da Nath, porque a Nath colocou assim, ó. E em casos onde a pessoa faz terapia, busca ajuda e mesmo assim comete suicídio, poderia ser evitado? Conta pra gente como que pode ser evitado o suicídio. Sim, então tem até um canal, né, que é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né, que é um número, acredito que seja 188, né, que a pessoa liga e conversa ali vamos colocar eles como terapeutas, né, e ali ela vai falar do que está acontecendo, e essa pessoa que está ouvindo, ela vai só ouvir. Tem um treinamento, né? Inclusive onde a gente fez o Consciência Sistêmica, que você estudou, ali também tinha os treinamentos do CVV. Não sei como funciona, mas esses profissionais, eles são treinados para poder ouvir. Lembra, né, que para a pessoa cometer o suicídio é esse copo cheio. Então, se você entra com conselhos, né, se você entra com mais coisa, pode encher mais esse copo e pode trazer mais culpa para a pessoa. Então, o ideal, né, se fala que é 20 minutos, né, conversando com essa pessoa, mas no sentido dela desabafar. Muito até do trabalho do psicólogo é ajudar a pessoa a tirar aquilo que ela está sentindo, falando das experiências dela, tirando de dentro e ela colocando isso para fora. Essa é uma forma de esvaziar o copo. A pessoa sente que está sendo ouvida, né? E aí você precisa criar com ela uma empatia. Como é que é essa empatia, né? Ela vai falando dos problemas que ela está tendo e você vai acompanhando nela isso e validando, né? Realmente, né, pelo que você está falando, está muito difícil, né, o que está acontecendo com você, né? Realmente eu estou vendo que você não vê saídas. E aí você vai indo com ela quase que repetindo aquilo que ela está falando, né? Então ela fala, né? Eu não aguento mais, né, essa vida. Você fala, realmente eu estou vendo que está bem complicado para você aguentar isso, né? E conforme ela vai falando, ela está descarregando, né? Passando 20 minutos, essa pessoa já saiu, né, já esvaziou o copo e ela já saiu daquele lugar. Resolveu? Não. Muitas vezes a própria terapia, né, que até colocou aqui, não sei quem foi a Nath, né? Foi a Nath. A própria terapia é esse descarrego, né, de tirar aquilo que está dentro e a pessoa falando. Vai esvaziando, vai ajudando. Mas muitas vezes, né, esse copo transborda de novo, tem uma situação, e aí a pessoa, nesse ato impensado, né, ela comete aí esse ato que é o que a gente está falando, vai marcar tanto a família, né, vai deixar aí um buraco nessa família que outras gerações podem vir e entrar nesse lugar. E já vamos seguir esse caminho, Ana, mas esse buraco também, ele afeta a casa, né? E como você trabalha diretamente com a casa e olha para ela, ela cria uma marca muito grande, principalmente se é dentro da casa que, né, comete esse ato, né? Isso aqui... Nossa, fica uma energia pesadíssima, é preciso fazer um trabalho muito grande mesmo da terapia de ambiente para entender que tipo de energia já estavam envolvendo essa casa, né? E como trabalhar essa energia para que as pessoas continuem vivendo bem ali dentro. Porque vai ficar um peso tão grande que muitas vezes essa casa vai ficar parada. Essa família vai sair dessa casa e essa casa não vai ser vendida, alugada novamente, porque vai criar uma âncora ali, né? E é como se fosse uma âncora depressiva, porque o ambiente, ele guarda memórias daquilo que acontece. E é muito pesado, né? E só para fechar esse raciocínio, o que a Nath falou, né? Não adianta, Nath, uma pessoa, né? Se a pessoa que quer cometer suicídio vai lá e faz um tratamento psicológico, se ela está sendo acompanhada, mas não há uma transformação na família, se a família não se conscientizar e se essa família não começar a autorizar esse jovem a ir para a vida dele, a colocar os seus objetivos, né?
a olhar como um adulto para a vida e dar conta da própria vida, não adianta, ele vai acabar cometendo suicídio mesmo fazendo o tratamento, porque o tratamento ele só vai aliviar. Só que quando esse jovem volta para casa e dentro de casa o ambiente ainda está tóxico, a família está tóxica, joga muito objetivo, coloca muito peso nas costas desse jovem. Se esse jovem não pode ter liberdade de escolher o futuro dele porque ele nasceu para fazer uma função na família, de cuidar dos pais, né? E ele vai carregando o peso da família. E isso, às vezes, né? Porque um relacionamento não tá legal, esse filho tem que ficar ali no meio dos pais, ele não pode sair de casa, ele tem que ficar ali segurando um casamento. Então, você imagina uma pessoa que nasceu para fazer um papel que não é nada saudável para a vida. Aí, Nath, nem adianta, vai fazer o tratamento, vai aliviar, pode aliviar momentaneamente. Mas essa dor, essa culpa, né? A culpa de, nossa, e se eu for cuidar da minha vida, como que vai ficar minha mãe? E se eu for cuidar da minha vida, como que vão ficar meus pais? Né? Isso pesa demais. Por quê? Filhos têm a tendência de serem amorosos. E por amor a você, querida mãe, querido pai, eu fico. Só que quem que esse filho quer matar? Quem que esse jovem mata? Esse jovem, ele não quer matar ele mata aquela projeção do pai e da mãe. Bom, como eu não posso ser eu, como eu tenho que ser um projeto de vocês, eu vou mostrar para vocês que não valeu a pena, que não era isso que eu queria. E vai lá e tira a própria vida, né? Essas falas que eu estou colocando, Nath, são falas interiorizadas, são falas do inconsciente, mas tem muito disso, né? A Ana está falando aí dos personagens, né, que a gente precisa criar para poder agradar, para poder ser visto, para receber carinho. Só que se eu sou um ator, se eu sou um personagem e não estou conectado com a minha alma, com a minha essência, com aquilo que eu preciso fazer, isso aí vai dar muitos problemas, né? Isso aí é diariamente a gente vê, né, nesse problema com personagem. Ontem mesmo eu estava fazendo um atendimento e a pessoa falou para mim que precisava, eu precisei tocar piano e não podia sair, eu odiava piano, né? Eu queria mesmo era jogar vôlei, né? E precisava tocar piano para poder agradar o meu pai. Isso aqui é um personagem. Então, ela precisa matar ela mesma para poder se adaptar ao meio e agradar as pessoas para receber alguma coisa. Isso é uma dinâmica muito comum, de personagem, de máscara, né, que a gente fala. Preciso mostrar uma coisa que eu não sou. Preciso me adaptar. Você quer falar algo em relação a isso? Sim, eu quero ler aqui o comentário da Zenilda. Ela está falando, eu tenho muita vontade, mas coragem não tenho. Tenho 40 anos, sou dona de casa, já fui cabeleireira, mas hoje estou procrastinando. Me sinto inútil, incapaz, feia, acabada. Sinto um desânimo de morte. Parece que não tem mais solução para mim. Então, Zenilda, olha só. Primeira questão, né, Rodrigo? Eu acho que a Zenilda começar a olhar para ela e para os objetivos de vida dela e para que ela vive, né? Qual o conselho que a gente pode dar para uma pessoa como a Zenilda e para outras que estão aqui? E assim, não é só você que sente isso. Sabe que é muito comum? Quando a gente faz ali a constelação, ou mesmo sem a constelação, nos atendimentos, eu acredito que se eu fosse falar de porcentagem, pelo menos umas 40% das pessoas que eu atendo já passou pela cabeça, já teve essa ideia, né, de tirar a própria vida. Então, é algo comum que para muita gente, né, isso acaba chegando, né? Então, não é só você que passa por isso. E aqui a gente vai ver também, Ana, algo importantíssimo, que é a interpretação das coisas, né? Então, por exemplo, se a pessoa vem para o consultório, né, e ela fala, eu tenho uma tristeza aqui muito grande, né, tem isso tudo aqui acontecendo comigo, e eu preciso ajudar ela a mudar. Eu vou em algo que a gente precisa olhar, que é as crenças. E tem um exemplo muito bom que você dá, a gente já vai pegar o caso dela, mas eu só vou pegar um exemplo que você dá aqui, que é a coisa do café, né? Estou tomando um café, de repente a minha filha vem, esbarra e eu derrubo o café. Que interpretação que eu vou dar para isso? Eu vou querer matar a minha filha, esganar ela? Eu vou pegar toda essa raiva e vou descarregar em cima dela? Né? É essa a interpretação que eu vou dar? Ou eu vou olhar isso e vou dar um outro colorido emocional, no sentido, falando com ela para ter mais cuidado do que está acontecendo, que podia ter queimado. Que interpretação que eu vou dar para esse fato, né?
Isso aqui é algo importantíssimo que a gente chama de psicoeducação, porque a pessoa acredita que tudo aquilo que ela pensa é verdade. E ela não percebe que os pensamentos, os pontos de vista, vão causando as sensações nela. E dessas sensações, os comportamentos. Então, é muito comum, eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada. Como é que você vai se sentir olhando as situações, né? Olhando a vida dessa forma? Por isso que, muitas vezes, a depressão ela anda muito junto aí com o suicídio, viu, Ana? Porque é algo ali que, né, até na fala, não tenho saída, me sinto inútil, me sinto incapaz. Então, por exemplo, depressão, uma pressão para baixo, eu sou incapaz, né? Só que isso aqui é uma interpretação, né? Se a gente for olhar mesmo para a vida dela, essa pessoa aqui que está aqui é uma guerreira, né? Passou por tantas coisas, né? Está jovem ainda, né? Tem talentos, teve lá no mundo da infância curiosidades que hoje dá para trabalhar, né? Que já teve aí uma profissão, né? Para ser uma cabeleireira precisa ter talentos com as mãos, precisa ter um senso de estética. Então, é isso que a gente precisa olhar, né? Para a alma dessa pessoa e ver quantas potencialidades tem e ajudar ela a olhar de outros pontos de vista, porque realmente esse ponto de vista eu tenho certeza que não é verdadeiro. Tenho certeza, né? Que ela não é incapaz, né? E que ela tem muita coisa boa. Então, a gente precisa ajudar a pessoa a olhar que essas crenças entraram em algum momento. Das coisas que ela ouviu, das coisas que ela viu, das coisas que ela passou. E que isso aí são crenças que precisam ser tiradas para entrar novas. E essas novas crenças vão abrir o sentir dela, o comportamento dela. E, com certeza, vão mudar muitas coisas lá fora. Então, a gente muda dentro para mudar fora, mas a gente precisa entender, claro, né, o sistema. Como é que essas crenças foram implantadas, né? Você até colocou algo aí do mundo, né, dos jovens, por exemplo, né, pegando esse ponto, que muitos não estão autorizados a ir para as próximas fases, né? Não tem função paterna, não estão autorizados a ter amigos, são desqualificados quando tentam alguma coisa. Então, isso aqui é uma prisão. Você até falou de prisão, essa é a palavra que a pessoa sente. Só que, né, o próprio suicídio, né, é uma solução aí, definitiva para um problema temporário, né? Se isso vem para uma psicoterapia, ajuda a refletir, né? Olha, como você falou, para essa família, né? Muitas vezes chama essa família também para mostrar o que está acontecendo, essa prisão, que está o filho, para onde ele precisaria ir, a gente acaba ajudando muito. Então, a gente não só olha para o indivíduo, mas para esse sistema, né? E nesse caso que ela traz, 40 anos, super jovem, né? Você tem, né? Eu tenho 43, fiz agora no dia 20, né? Estou com projetos, né? Com tantas coisas aí que eu quero realizar. Então, estamos aí no meio da vida, precisa fazer essa virada, mas entender o que aconteceu e, como eu falei, trabalhar nessas crenças, né? Que é ali que a gente aprende muito, que é essa fórmula da realidade, né? A forma como assim, se você puder falar disso. É assim, fácil não é, Zenilda, mas precisa buscar ajuda, né? E ressignificar essas crenças, porque essas crenças realmente não são suas, você pode ter certeza. Isso é uma coisa que foi implantado e que você acredita, mas você precisa se desidentificar dessa crença de que você não vale, de que você, né, é menos. Por quê? Porque você tem os seus talentos, você tem uma vida, né? Você tem uma centelha divina. Você é um ser divino que tem uma infinidade de possibilidades, que tem o mundo todo para viver e para acontecer. Então, busque ajuda, procure, né, se resgatar e saber quem é você. Porque aí você também pode se construir, você pode construir o teu caráter e construir a tua história em cima de uma história nova, né? De um objetivo novo que você vai colocar para você, tá? E aí, eu queria... Só falar mais uma coisa em relação a isso, que isso aqui, como a gente está falando, são pontos de vista. É a forma como está olhando. Então, quem que está aqui na live, né? A live a gente está com 25 pessoas aparecendo aqui, né? 9 da manhã, que bacana isso, né? Fico feliz. Então, ponto de vista. A pessoa, quando qualquer um de vocês, né? Experimenta jogar essa, por exemplo, dentro de vocês, eu sou um fracasso,
eu sou incapaz, eu sou inútil. Observa como é que você se sente com essas palavras, né? Isso aqui aperta, isso aqui angustia, isso aqui faz mal. Está mostrando que esse pensamento é negativo pelo resultado que está trazendo. Aqui são pontos de vista que vão gerando, né? O que eu até te parei só para falar isso, quanto mais você vai pensando, mais você vai sentindo isso. E quanto mais você sente, mais pensamento vem. E mais você sente, você fica dentro daquele ciclo. Precisa cortar esses pensamentos, né? Precisa, a hora que está vindo, brecar. E assim também, Ana, só vou falar porque eu acho que é importante e conecta com o nosso tema. Você já pega, né, daí também. Que é assim, no pensamento suicida também. É como se você fica pensando. Primeiro você deixa isso passar, né? Então vem o pensamento, você tem que cortar imediatamente isso. Que bobagem, paz, né? Eu sou uma outra coisa. Muda, se distrai, vira isso, né? Não deixa isso passar para dentro de você. Porque se isso deixar passar, daqui a pouco começam a vir ideias, daqui a pouco você começa alimentando isso, vindo mais coisas, né? Parece, Ana, né? Isso eu não tenho tanta consciência, mas é assim, é como se a gente entrasse numa faixa, é como se a gente entrasse numa sintonia. Então, você começou a pensar, né, em relação a isso, daqui a pouco começa a vir ideias, daqui a pouco você começa a se sentir, parece que é uma estação que você pega, né? E é interessante que você também consegue pegar estações muito positivas. Eu sou criativo, eu sou cheio de ideias, né? Eu preciso, né, pôr energia num novo projeto, como é que eu posso fazer? Pronto, você entrou numa outra sintonia, vai começar a vir ideias. Então, só estou chamando a atenção para esse astral negativo que você entra, quando você começa a dar passagem, importância e atenção para esses pensamentos. O pensamento você precisa cortar imediatamente, né? E isso passa por mim algumas vezes, a hora que vem que eu estou sentindo paz, paz, né? Começam a repetir um mantra, aquilo dissolve, né? Não em relação a isso, mas tantas coisas que passam pela gente, a respeito de mim mesmo, do outro, da vida. Então, cortar imediatamente. Se alimentou, vem mais, né? E você entra numa sintonia aí bem negativa, que eu não tenho consciência para falar, mas entra até em algo que a gente pode, né, conectar isso com uma energia, né? Um astral que você conecta, né? Então, muito cuidado aí de dar importância para esses pensamentos. Faz sentido isso, Ana? Total, com certeza, né? Porque tudo é energia. E se a gente tiver essa proteção, tiver essa válvula de escape, né? De saber na hora que começa a vir um pensamento negativo, substituir por um positivo, isso vale muito, né? Mas é um exercício, tá, gente? Tem que treinar, tem que fazer todo dia, né? Pegar o ritmo até você ver que você consegue transformar o teu pensamento, né? Para que você consiga se sentir melhor. E aí, olha, Zenilda, obrigada. É tão boa a sensação de que alguém entende esse sentimento. Sim, Zenilda, né? Quem está trabalhando todos os dias com esse tipo de problema tem uma compreensão maior. Por isso que você também pode buscar a ajuda de um profissional, tá? Eu quero aproveitar que o nosso tempo passa voando, né? A gente tem pouco tempo aqui para fazer as perguntas que o pessoal deixou lá na caixinha lá no Insta. Então, a primeira é: o suicídio pode ser uma herança genética? Então, pode ser sim. Como eu falei, se acontece um suicídio nas gerações anteriores, a chance de alguém entrar nesse buraco, nesse campo que se forma é grande. Precisa ter cuidado, precisa se falar disso e até prevenir. Como é que previne? Teve esse acontecimento, né? Teve esses fatos aqui que a gente tem consciência que estavam relacionados, né? Isso não resolve o problema, isso deixa uma marca, então precisa se falar, mas cria um campo aí para se entrar. Novamente se repetir isso. E aí já vimos isso acontecer com bisavô, com avô, com pai, pegar irmãos, parece que é algo que vem aí se repetindo. Então, como a Ana falou, precisa algum membro da família atual cortar com essa herança genética, porque a probabilidade disso acontecer novamente aumenta muito. Interessante, né, Ana? Quando Sim. Tem algo lá na família de origem, a chance disso acontecer aumenta muito.
E a gente vê muito isso. Cria energia, cria o campo para isso entrar, né? Cria aí o pertencimento também, né? No sentido de a lealdade, eu sigo você, então a sistêmica ela olha muito aí para isso, né? Então, Exato. é isso sim, e precisamos, por isso que, só cortando você, Ana, o terapeuta sistêmico ele vai investigar isso. Que eu sou especialista em terapia cognitiva, então dentro da cognitiva a gente vai olhar muito para essa relação do pensamento, do sentimento, só que a gente não vai investigar lá atrás. E como isso me ajudou investigando lá atrás a entender essas dinâmicas que vão se repetindo, né? Tá, outra questão aqui, ó. Como um filho pode se comportar diante de pais que não têm esse conhecimento? Como posso ajudar um jovem depressivo? Foi uma pergunta só, tá? De uma pessoa. Tá, então, só falo o comecinho dela de novo, porque me soou aí como um filho parental, ou não? Como um filho pode se comportar diante de pais que não têm esse conhecimento, né? Que seria o conhecimento sistêmico que eu trouxe ontem, né? Como posso ajudar um jovem depressivo? Sim. Então, é fundamental, né, a gente seguir as leis sistêmicas. Eu falei algo aqui do pertencimento. Então, quando tem, por exemplo, um suicídio, essa pessoa que cometeu esse ato, ele pode ser excluído, né? Não se fala por vergonha. Isso aqui é bem comum, não fala nem para o terapeuta, né? Se você não cutuca, não vai, a pessoa não ia trazer isso. E quando isso acontece, se existe uma exclusão, tem a possibilidade de se entrar aí, né, uma outra pessoa nesse lugar. E aí tem uma outra lei também, sistêmica, que é a lei do equilíbrio de trocas, que é assim, os grandes dão, os pequenos recebem. Né? Então, quando a gente entra numa posição, né, de salvador, né, de querer aqui, né, de toda forma auxiliar os nossos pais, a gente pode estar criando aqui um desequilíbrio. Mas eu entendo que, né, os pais deveriam ser, né, símbolo de sabedoria, e que muitas vezes acontece até, Ana, né, deles mesmos estarem jogando com os filhos, né, falando, se você não fizer isso, né, eu me mato, eu tiro minha vida. Então, imagina esse sistema, onde esses pais deveriam ser saudáveis e grandes, né, estão fazendo jogos de manipulação, falando, né, se isso não acontecer, eu faço aquilo, né, para poder tirar aquilo que precisa. Então, é importantíssimo o sistema ser saudável. E para o sistema ser saudável, é importante os pais e serem grandes, né? Então, quando nós vamos auxiliar os nossos pais, é sempre dessa posição de menor, de filhos, né? Sabendo que eles são os grandes, né? Então, só voltando, né, para falar, ó, volta para esse lugar de filho, porque também dentro dessa problemática de depressão, né, de suicídio, muitos filhos estão carregando aqui o problema dos pais, que é o que a Ana falou, né? Então, são filhos parentais que precisam ficar para cuidar, porque, né, os adultos não estão conseguindo, então eu tenho que ajudar os meus irmãos, então eu tenho que acudir a minha mãe, né, financeiramente, emocionalmente, ela descarrega em mim a depressão e todos os problemas, né? Como é que é para esse filho, né, ouvir tudo isso? Então, a carga aqui fica muito pesada, né? Então, esse é um dos problemas. E para eu poder ficar na minha família de origem, cuidando, né, da minha mãe, dos meus pais, eu preciso abandonar a minha própria vida, né? E isso aqui é bem complicado. Eu não posso ter objetivos de vida, relacionamentos, e aí eu não vou para outras fases. Lembrando, né, uma das soluções é ir para as outras fases, né? Então, isso é bem importante, né? Pensando até, por exemplo, na primeira fase, né? O bebê está ali dentro do útero. Ele vai crescendo, aquilo fica apertado. O que ele precisa fazer? Partir, precisa ir para uma próxima fase. Se ele não vai, ele morre. Exato. Segunda fase, né, Ana? Esse bebê vem para o colo da mãe, a segurança, né? Uma simbiose aqui nessa relação, né? Esse bebê precisa receber. Depois desse movimento, né, sendo feito de forma saudável, precisa ir para outra fase, aqui entre o pai, né, amigos, e isso vai. Então, são fases. Muitos problemas que a gente vê é porque a pessoa não passou de fase, né? Então, isso também é bem importante. Então, respondendo a pergunta, uma coisa, ficar no seu lugar. Uma coisa interessante é isso que ela fala, né? Quando os pais deveriam ter o conhecimento de deixar o filho passar por cada fase, né? Porque os pais orientam,
né? E os pais é que criam e educam. Só que quando os pais não têm esse conhecimento, o que vai acontecer é que vai se perder pelo caminho, né? Como assim, os pais não têm conhecimento. Eles entraram para dirigir o carro, mas sem saber dirigir. Esse carro vai bater, vai capotar, vai acontecer um monte de tragédias. Então, cabe ao filho, quando tomar consciência, né? Justamente a tragédia acontece pela falta de conhecimento dos pais. E a maioria dos pais não tem mesmo nenhum conhecimento, né? E não estão dispostos a buscar. Porque, infelizmente, a nossa sociedade quer o que é mais fácil. Então, ir atrás de um profissional, estudar, aprender, é muito difícil, né? Então, quando os pais não têm conhecimento, vai caber aos filhos tomar consciência. E por isso acontece tanto suicídio, porque é difícil os filhos saírem desse papel, né, dessa função que foi dada para eles, né, tomar uma postura, uma atitude, entender, puxa vida, esse papel não é meu. Por quê? Porque os filhos carregam culpa. Agora, a partir do momento que os pais tomam consciência, né, que é a pergunta dela aqui, como posso ajudar um jovem depressivo, né? Leva para um tratamento, muda o padrão da família, muda o jeito de olhar para esse filho, autoriza esse filho a caminhar para a vida. Então, por isso que a gente quer a resposta sempre tem solução. Tem solução. É uma solução pessoal, individual, é uma solução familiar também, né? E aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Quais são os sinais que uma pessoa mais idosa dá de que quer suicidar? Sim. Vamos colocar isso daí também, mas complementando aquilo que você está falando, né? Seria importante dos pais, então, esse primeiro, né? Eu falei assim, desse primeiro sistema, esse útero que fica apertado. Essa casa que o jovem vai, que é a formação do adulto, também precisa ficar apertado, né? Ele ficar desconfortável, poder sair e também seguir para a vida dele, né? Ter amigos, montar a família e poder seguir. E aí, quem você estava falando, né? Os pais que deveriam fazer esse corte, mas quando não faz, e a gente tem acesso, né, a esse jovem, né? Ou que não seja jovem, já está aí, né, seguindo para a vida, já está no mundo adulto, mostrar para ele que ele precisa fazer esse corte. Então, se os pais não fazem, eu preciso fazer. Exato. E aí, o bioterapeuta vai ajudar ele a fazer isso sem culpa, porque agora ele sabe para onde ir. Então, os pais vão jogar, fica aqui, sem você eu não vivo, né? Você é a razão da minha vida, né? E tantos, né, conceitos, né? Tantas informações que vão passando para ele ficar, mas ele sabendo para onde ele precisa ir, ele faz esse corte. Ele dos pais, eu preciso seguir para a minha vida, né? A minha função não é cuidar de vocês. A gente ajuda esse jovem a olhar os pais como adultos, né? Vocês são adultos, né? Vocês cuidam de vocês, vocês vieram antes, né? Eu preciso seguir para a minha vida. E se precisar ajudar dessa posição de filhos, né? E aí também está falando, se você quiser complementar, e só faz a pergunta novamente, Ana, que eu queria só colocar isso. Ok, é sobre idosos, né? Quais sinais que uma pessoa mais idosa dá de que quer suicidar? Sim, acredito que né, a gente pega muito nessa falta de objetivos, nesse isolamento, né? Naquilo que vai falando em relação à falta de motivação, de ânimo, né? Isso aqui é muito comum até, Ana, quando se chega aqui no período da aposentadoria. Então, a pessoa estava se sentindo útil, estava fazendo ali uma série de coisas e aí se aposentou. E ela não fez uma preparação em relação a essa aposentadoria. Ela não foi olhar para isso e não foi, né, ver ali novos objetivos, como hobbies, né, como algo para o próprio casal, viagens, tantas coisas que ele poderia estar fazendo e aproveitando, né? A vida era trabalho. Colocou toda uma carga naquele trabalho, muitas vezes até para fugir de sentimentos que tinha, e aí agora não tem mais isso. E aí agora vem o que a gente está falando? Da interpretação. Como é que eu interpreto? Você viu que tinha interpretações aqui, né? Eu sou incapaz, eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Então, começa essas interpretações, começa a sentir, começa a se comportar. Mas será que isso é verdadeiro? Né? Será que não tem novos objetivos? Né? Você que, por exemplo, é da arquitetura sistêmica, né? Que junta as psicoterapias, né, com a arquitetura, Oscar Niemeyer morreu com 104 anos fazendo um projeto. Se deixasse esse homem, não morria. É uma coisa com a vida, né? Eu quero viver, eu quero realizar, eu quero fazer.
Então, precisa voltar com essa coisa aqui, com a vida, né? E ver aonde se perdeu, onde você deixou pedaços da sua alma, né? O que aconteceu nesse caminho, e muitas vezes a gente precisa resgatar, né? Até voltando, né, com algo que a gente tem visto, né, da curiosidade, o que você gostava de fazer, né? O que você se interessa, né? E trabalhando isso daí para ter novos objetivos, né? Mas é algo aí que precisa ser visto, né, em psicoterapia, e eu acredito que essas lives, né, isso aqui já vai ampliando muito a visão, tem muito material hoje no YouTube, na internet, né? Então, quem quer conhecimento, quem quer se trabalhar, acaba encontrando, né? E uma das abordagens aqui que mais faz sentido para mim, que eu vejo o resultado, é a sistêmica e a constelação, para se cortar esses padrões e entender o que está acontecendo, porque aqui a gente vai na origem do problema, né, Ana? Porque muitas vezes você vai falar, se a gente fizesse uma enquete aqui, qual que é o problema do suicídio? É a solidão, é porque terminou o relacionamento, né? E aqui vai. Mas isso aqui são secundários. O problema mesmo, a origem é outra, né? Tem que mergulhar lá no mundo da infância, né? Tem que ver o que foi implantado, que modelos que viu, o que aconteceu em outras gerações, né? Não é a solidão, né? Mas da onde vem isso? Como é que encheu esse copo, né? E aí a Kalina perguntou aqui, né? O que fazer quando toda a família tem depressão? Exato. Você vê que é um padrão familiar, não é? O que é esse padrão familiar? É essa forma de pensar da família. É a forma de olhar para si, a forma de olhar para o outro, olhar para a vida, né? Alguém precisa cortar isso. Aliás, Ana, imagina você estar numa família que todo mundo é depressivo e imagina que você não é, que você é feliz. Como é que você vai se sentir? Excluído, né? Por que eu não posso ser diferente? Não posso ser diferente. Também a gente olha nesse ponto. Todo mundo é depressivo, então também preciso ser. Todo mundo tem problema financeiro, eu vou ser diferente, né? Então, essa chamada para pertencer e ser igual é muito forte, né? É muito difícil ser diferente daquele sistema, mas esse sistema aí tem uma mentalidade, né? Precisa ver, né, onde começou isso. Provavelmente estão identificados com algumas mortes, com algumas tragédias aí que aconteceram nessa família. E vem se repetindo esse padrão. Alguém vai precisar cortar isso daí, porque é uma família, né, depressiva. Tem esse jeito de pensar, de sentir, de agir, Ana, né? É um jeito de olhar para a vida, é um óculos, né, que se põe, e aí aquela criança ouvindo isso, é assim, a vida é assim, a vida é assim. Isso aqui vai implantando, né? Quando ela cresce, você dá o play, ela vai repetir. A vida é assim, a vida é assim. Foi aquilo que ela viu. É bem diferente você, né, ver uma coisa e fazer outra, né? Ana, eu não estou acompanhando o tempo aí. Como é que a gente está de tempo? Nós temos 2 minutinhos, já vai acabar, e eu já quero te agradecer por ter vindo aqui falar um pouquinho do teu trabalho, da tua visão em relação ao suicídio. Acredito que foi muito válido, né? Várias pessoas comentaram a partir da live de ontem. Sei que vão falar da live de hoje. E, pessoal, não esquece de mandar essa live para os amigos, para as pessoas que vocês acham, né, acham importante. Porque todas as famílias têm problemas, têm situações de depressão e vale a pena abrir os olhos, né? É hora de conscientizar. E antes de acabar o setembro, eu queria trazer esse tema para vocês. Rodrigo, obrigado, valeu demais, né? Muito bom conversar aqui sobre todos os temas que você traz aí da experiência profissional, do consultório. E fecha e fala mais do seu trabalho, né? Tem mais um minutinho aí. Legal. E quem quiser, né, me acompanhar, né, as redes sociais é um canal ótimo, né, para a gente poder estar junto. E aí tem o Instagram, acredito que você me marque, né, quem veio aí de você, né? Segue lá, a gente coloca, né, os stories, alguns vídeos, né, sempre com essa intenção, né, de ajudar, de auxiliar, de mostrar onde está o problema, né? Então, quem puder, vamos nos seguindo, né? Se tiver mais perguntas também, né, Ana, a gente vai procurar responder. Isso, né? Pode colocar lá que a gente responde, né? Sim. E meu trabalho hoje, né, está muito dentro das constelações, tem os atendimentos aí individuais também, semanais na psicoterapia, e também as constelações, assim como você faz, né? Eu também, né, tenho esse trabalho, e quem tiver, né, interesse de passar por esse processo, né, entre em contato. E também a gente tem os grupos, né, Ana?
né, que é o Se Liga em Você, né, o Ser Mais Consciente, né, as próprias constelações que a gente faz. Vai acabar! Só um beijo.